Bem-vindo ao Transbordo Auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 3. De onde vem a intenção? Devido ao nosso apreço por todas as coisas libetianas, nós o sentamos na frente de 2 botões. Você deve apertar um deles. Você recebe apenas informações vagas sobre as consequências de apertar cada botão, além de ser informado de que, se escolher o botão errado, milhares de pessoas morrerão. Agora escolha. Nenhum cético do livre-arbítrio insiste que às vezes você forma sua intenção. Se inclina totalmente para apertar o botão apropriado. E de repente as moléculas que compõem seu corpo deterministicamente o jogam para o outro lado e o fazem apertar o outro botão. Em vez disso, o último capítulo mostrou como o debate libetiano se refere a quando exatamente você formou essa intenção. Quando você se tornou consciente de tê-la formado. Se os neurônios que comandam seus músculos já haviam sido ativados até então, quando foi que você ainda poderia vetar essa intenção? Além disso, questões sobre sua SMA, córtex frontal, amígdala, gânglios da base, o que eles sabiam e quando sabiam. Enquanto isso, paralelamente no tribunal ao lado, advogados discutem sobre a natureza da sua intenção. O último capítulo concluiu afirmando que todas essas minúcias de milissegundos são completamente irrelevantes para o motivo pelo qual não existe livre-arbítrio. É por isso que não nos demos ao trabalho de enfiar eletrodos em seu cérebro logo antes de sentá-lo. Eles não revelariam nada útil. Isso ocorre porque as guerras libetianas não fazem a pergunta mais fundamental. Por que você formou a intenção que formou? Este capítulo mostra como você, em última análise, não controla a intenção que forma. Você deseja fazer algo, pretende fazê-lo, e então faz com sucessão. Mas não importa o quão fervoroso, até mesmo desesperado, você esteja. Você não pode desejar com sucesso desejar uma intenção diferente. E você não pode usar a metacognição para escapar disso. Você não pode desejar com sucesso as ferramentas, digamos, mais autodisciplina, que o tornarão melhor em desejar com sucesso o que você deseja. Nenhum de nós pode. Nós fazemos nossa primeira versão da pergunta de onde veio essa intenção. Que informação sensorial fluindo para o seu cérebro, incluindo algumas das quais você nem está consciente, nos segundos a minutos precedentes, ajudou a formar essa intenção? Isso pode ser óbvio. Eu formei a intenção de apertar aquele botão porque eu vi a exigência ríspida para que eu o fizesse, e vi a arma apontada para o meu rosto. Mas as coisas podem ser mais sutis. Você vê a foto de alguém segurando um objeto, por uma fração de segundo. Você deve decidir se era um celular ou uma pistola. E sua decisão naquele segundo pode ser influenciada pelo gênero, raça, idade e expressão facial da pessoa na foto. Todos nós conhecemos versões da vida real desse experimento, resultando em policiais atirando erroneamente em uma pessoa desarmada. E sobre o viés implícito que contribuiu para esse erro. Alguns exemplos de intenção sendo influenciada por estímulos aparentemente irrelevantes foram particularmente bem estudados. Um domínio diz respeito a como o nojo sensorial molda o comportamento e as atitudes. Em um estudo altamente citado, os participantes avaliaram suas opiniões sobre vários tópicos sociopolíticos, por exemplo, em uma escala de 1 a 10, o quanto você concorda com esta afirmação. E se os participantes estivessem sentados em uma sala com um cheiro nojento, em vez de um neutro, o nível médio de cordialidade que tanto conservadores quanto liberais relataram sentir por homens gays diminuiu. Claro, você pensa, você sentiria menos cordialidade por qualquer um se estivesse com ânsia de vômito. No entanto, o efeito foi específico para homens gays, sem mudança na cordialidade em relação a lésbicas, idosos ou afro-americanos. Outro estudo mostrou que cheiros nojentos tornam os participantes menos receptivos ao casamento gay, bem como a outros aspectos politizados do comportamento sexual. Além disso, apenas pensar em algo nojento, comer larvas, torna os conservadores menos dispostos a entrar em contato com homens gays. Depois,
Há um estudo divertido em que os participantes foram deixados desconfortáveis, colocando a mão em água gelada, ou enojados, colocando a mão finamente enluvada em vômito de imitação. Os participantes então recomendaram punições para violações de normas que estavam relacionadas à pureza. Por exemplo, João esfregou a escova de dentes de alguém no chão de um banheiro público, ou o supremamente distinto João empurrou alguém em uma caçamba de lixo que estava cheia de baratas, ou violações não relacionadas à pureza. Por exemplo, João arranhou o carro de alguém com uma chave. Estar enojado com vômito falso, mas não estar desconfortável com o gelo, tornou os participantes mais seletivamente punitivos em relação às violações de pureza. Como pode um cheiro nojento ou uma sensação tátil alterar avaliações morais não relacionadas? O fenômeno envolve uma região do cérebro chamada ínsula, também conhecida como córtex insular. Em mamíferos, ela é ativada pelo cheiro ou sabor de comida rançosa, desencadeando automaticamente o ato de cuspir a comida e a aversão da espécie de vomitar. Assim, a ínsula medeia o nojo olfativo e gustativo e protege contra a intoxicação alimentar, algo evolutivamente útil. Mas a versátil ínsula humana também responde a estímulos que consideramos moralmente nojentosos. A função da ínsula de esta comida estragou em mamíferos, tem provavelmente 100 milhões de anos. Então, algumas dezenas de milhares de anos atrás, os humanos inventaram construtos como moralidade e nojo de violações de normas morais. Isso é muito pouco tempo para ter evoluído uma nova região cerebral para lidar com o nojo moral. Em vez disso, o nojo moral foi adicionado ao portfólio da ínsula. Como se costuma dizer, em vez de inventar, a evolução remenda, improvisando, elegantemente ou não, com o que está à mão. Nossos neurônios da ínsula não distinguem entre cheiros nojentos e comportamentos nojentos, explicando metáforas sobre o nojo moral, deixar um gosto ruim na boca, causar enjoo, fazer você querer vomitar. Você sente algo nojento, e inconscientemente, ocorre a você que é nojento e errado, quando aquelas pessoas fazem X, e uma vez ativada dessa forma, a ínsula então ativa a amígdala, uma região cerebral central para o medo e a agressão. Naturalmente, existe o outro lado do fenômeno do nojo sensorial. Lanches açucarados, em vez de salgados, fazem os participantes se avaliarem como indivíduos mais agradáveis e prestativos e avaliarem rostos e obras de arte como mais atraentes. Pergunte a um participante: ei, no questionário da semana passada você estava bem com o comportamento A, mas agora nesta sala fedida, você não está. Por quê? Eles não explicarão como um cheiro confundiu sua ínsula e os tornou menos relativistas morais. Eles alegarão que alguma percepção recente os fez, com falso livre-arbítrio e a intenção consciente em chamas, decidir que o comportamento A não é aceitável, afinal de contas. Não é apenas o nojo sensorial que pode moldar a intenção em segundos ou minutos. A beleza também pode. Por milênios, sábios proclamaram como a beleza exterior reflete a bondade interior. Embora possamos não mais afirmar isso abertamente, a ideia de que beleza é igual a bondade ainda prevalece inconscientemente. Pessoas atraentes são julgadas como mais honestas, inteligentes e competentes. Têm mais probabilidade de serem eleitas ou contratadas e com salários mais altos. Têm menos probabilidade de serem condenadas por crimes. E então recebem sentenças mais curtas. Puxa, o cérebro não consegue distinguir beleza de bondade? Não muito. Em 3 estudos diferentes, participantes em scanners cerebrais alternavam entre avaliar a beleza de algo, por exemplo, rostos, ou a bondade de algum comportamento. Ambos os tipos de avaliação ativaram a mesma região, o córtex orbitofrontal, ou COF. Quanto mais bonito ou bom, maior a ativação do COF, e menor a ativação da ínsula. É como se emoções irrelevantes sobre beleza atrapalhassem a contemplação cerebral da balança da justiça. O que foi demonstrado em outro estudo, julgamentos morais, não eram mais coloridos pela estética, após a inibição temporária de uma parte do CPF,
que canaliza informações sobre emoções para o córtex frontal. É interessante, é dito ao participante: semana passada, você mandou aquela outra pessoa para a prisão perpétua. Mas agora mesmo, ao olhar para esta outra pessoa que fez a mesma coisa, você votou nela para o Congresso. Por quê? E a resposta não é assassinato. É definitivamente ruim. Mas, meu Deus, aqueles olhos são como poças profundas e límpidas. De onde veio a intenção por trás da decisão? Do fato de que o cérebro ainda não teve tempo suficiente para evoluir circuitos separados para avaliar moralidade e estética. A seguir, quer fazer alguém ter mais probabilidade de escolher limpar as mãos? Faça-os descrever algo ruim e antiético que fizeram. Depois disso, eles têm mais probabilidade de lavar as mãos ou pegar um desinfetante para as mãos do que se tivessem contado algo eticamente neutro que fizeram. Participantes instruídos a mentir sobre algo avaliam produtos de limpeza, mas não produtos que não são de limpeza, como mais desejáveis do que aqueles instruídos a serem honestos. Outro estudo mostrou uma notável especificidade somática, onde mentir oralmente, via correio de voz, aumentava o desejo por enxaguante bucal, enquanto mentir com as mãos, via e-mail, tornava os desinfetantes para as mãos mais desejáveis. Um estudo de neuroimagem mostrou que quando mentir por correio de voz aumenta a preferência por enxaguante bucal, uma parte diferente do córtex sensorial é ativada do que quando mentir por e-mail aumenta o apelo dos desinfetantes para as mãos. Neurônios acreditando, literalmente, que sua boca ou mão, respectivamente, está suja. Assim, sentir-se moralmente sujo nos faz querer limpar. Eu não acredito que exista uma alma para tal mancha moral pesar, mas certamente pesa no seu córtex frontal. Após revelar um ato antiético, os participantes são menos eficazes em tarefas cognitivas que exigem a função frontal, a menos que eles possam lavar as mãos no meio tempo. Os cientistas que primeiro relataram esse fenômeno geral o chamaram poeticamente de efeito Macbeth, em homenagem à Lady Macbeth, lavando as mãos daquela maldita mancha imaginária causada por sua natureza assassinária. Refletindo isso, induza nojo nos participantes. E se eles puderem então lavar as mãos, eles julgam violações de normas relacionadas à pureza com menos severidade. Nossos julgamentos, decisões e intenções também são moldados por informações sensoriais vindas de nossos corpos, ou seja, sensação interoceptiva. Considere um estudo sobre a ínsula confundindo nojo moral e visceral. Se você já esteve em um navio, em águas agitadas, está vomitando pela amurada, é garantido que alguém se aproximará e presunçosamente lhe dirá que está se sentindo ótimo porque comeu um pouco de gengibre, que acalma o estômago. No estudo, os participantes julgaram o quão erradas eram as violações de normas. Por exemplo, um funcionário do necrotério tocando o olho de um cadáver, quando ninguém está olhando. Beber em um vaso sanitário novo. Consumir gengibre antes diminuiu a desaprovação. Interpretação? Primeiro, ouvir sobre aquele toque ilícito no globo ocular faz seu estômago revirar, graças à sua estranha ínsula humana. Seu cérebro, então, decide seus sentimentos sobre aquele comportamento com base em parte na gravidade da reviravolta. Menos reviravolta, graças ao gengibre, e as travessuras na funerária não parecem tão ruins. Descobertas particularmente interessantes sobre a interocepção dizem respeito à fome. Um estudo muito notado sugeriu que a fome nos torna menos tolerantes. Especificamente, em mais de 1000 decisões judiciais, quanto mais tempo fazia desde que os juízes haviam comido, menor era a probabilidade de eles concederem liberdade condicional a um prisioneiro. Outros estudos também mostram que a fome altera o comportamento pró-social. Altera diminuindo a pró-socialidade, como no caso dos juízes, ou aumentando-a? Depende. A fome parece ter efeitos diferentes sobre o quão caridosos os participantes dizem que serão, versus o quão caridosos eles realmente são.
ou onde os participantes têm apenas uma ou várias chances de serem maus ou bons, em um jogo econômico. Mas como ponto principal, as pessoas não citam os níveis de glicose no sangue ao explicar por que, digamos, foram legais agora e não antes. Em outras palavras, enquanto estamos sentados ali, decidindo qual botão apertar com suposta intenção livremente escolhida, estamos sendo influenciados pelo nosso ambiente sensorial, um cheiro ruim, um rosto bonito, a sensação de vômito goulash, o estômago roncando, o coração acelerado. Isso refuta o livre-arbítrio. Os efeitos são tipicamente leves e ocorrem apenas no participante médio, com muitos indivíduos que são exceções. Este é apenas o primeiro passo para entender de onde vêm as intenções. Minutos a dias antes. A escolha que você aparentemente faria livremente sobre a tarefa de apertar o botão de vida ou morte também pode ser poderosamente influenciada por eventos nos minutos a dias precedentes. Como uma das rotas mais importantes, considere as inúmeras quantidades de diferentes tipos de hormônios em nossa circulação, cada um secretado em uma taxa diferente e afetando o cérebro de maneiras variadas de um indivíduo para o outro, tudo sem nosso controle ou consciência. Vamos começar com um dos suspeitos usuais quando se trata de hormônios alterando o comportamento, ou seja, a testosterona. Como a testosterona, T, nos minutos a dias anteriores, desempenha um papel em determinar se você mata aquela pessoa. Bem, a testosterona causa agressão. Então, quanto maior o nível de T, maior a probabilidade de você tomar a decisão mais agressiva. Simples. Mas como primeira complicação, a T na verdade não causa agressão. Para começar, a T raramente gera novos padrões de agressão. Em vez disso, ela torna os padrões pré-existentes mais prováveis de acontecer. Aumente os níveis de T de um macaco, e ele se torna mais agressivo com macacos já abaixo dele na hierarquia de dominância, enquanto bajula seus superiores sociais como de costume. A testosterona torna a amígdala mais reativa, mas apenas se os neurônios ali já estiverem sendo estimulados ao olhar, digamos, o rosto de um estranho. Além disso, a T diminui o limiar para a agressão mais drasticamente em indivíduos já propensos à agressão. O hormônio também distorce o julgamento, tornando você mais propenso a interpretar uma expressão facial neutra como ameaçadora. Aumentar seus níveis de T torna você mais propenso a ser excessivamente confiante em um jogo econômico, resultando em ser menos cooperativo. Quem precisa de outra pessoa? Quando você está convencido de que está bem sozinho. Além disso, a T inclina você para mais tomada de risco e impulsividade, fortalecendo a capacidade da amígdala de ativar diretamente o comportamento, e enfraquecendo a capacidade do córtex frontal de controlá-la. Fique atento para o próximo capítulo. Finalmente, a T torna você menos generoso e mais autocentrado, em, por exemplo, jogos econômicos, bem como menos empático e confiante em relação a estranhos. Um quadro bem ruim. De volta à sua decisão de qual botão apertar. Se a T está tendo efeitos particularmente fortes em seu cérebro no momento, você se torna mais propenso a perceber ameaças, reais ou não, menos preocupado com a dor dos outros e mais propenso a cair em tendências agressivas que você já possui. Que fatores determinam se a T tem efeitos fortes em seu cérebro? A hora do dia importa, já que os níveis de T são quase 2 vezes mais altos durante o pico circadiano diário do que durante a baixa salto. Se você está doente e ferido, acabou de brigar ou acabou de fazer sexo, tudo isso influencia a secreção de T. Também depende de quão altos são seus níveis médios de T. Eles podem variar 5 vezes entre indivíduos saudáveis do mesmo sexo, e ainda mais em adolescentes, Além disso, a sensibilidade do cérebro a T também varia, com o número de receptores de T em algumas regiões cerebrais variando até 10 vezes entre indivíduos.
E por que os indivíduos diferem em quanta T suas gônadas produzem, ou quantos receptores existem, em regiões cerebrais específicas? Genes, e ambiente fetal e pós-natal importam. E por que os indivíduos diferem na extensão de suas tendências pré-existentes à agressão, ou seja, como a amígdala, o córtex frontal, e assim por diante diferem. Acima de tudo, por causa do quanto a vida lhes ensinou desde cedo que o mundo é um lugar ameaçador. A testosterona não é o único hormônio que pode influenciar suas intenções de apertar o botão. Há a ocitocina, aclamada por ter efeitos pró-sociais entre os mamíferos. A ocitocina fortalece o vínculo mãe-filhote em mamíferos e fortalece o vínculo humano-cão. O hormônio relacionado, a vasopressina, torna os machos mais paternais nas raras espécies em que os machos ajudam a criar os filhos. Essas espécies também tendem a formar laços monogâmicos. A ocitocina e a vasopressina fortalecem o vínculo em fêmeas e machos, respectivamente. Qual é a biologia básica do porquê os machos em algumas espécies de roedores são monogâmicos e outros não? Essas monogâmicas são geneticamente propensas a concentrações mais altas de receptores de vasopressina na parte dopaminérgica de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens. O hormônio é liberado durante o sexo. A experiência com aquela fêmea parece muito prazerosa por causa do maior número de receptores, e o macho fica por perto. Surpreendentemente, aumente os níveis de receptores de vasopressina naquela parte do cérebro em machos de espécies de roedores poligâmicos, e eles se tornam monogâmicos. Pá, pum, obrigado. Estranho, não sei o que deu em mim. Mas vou passar o resto da minha vida ajudando esta fêmea a criar nossos filhos. A ocitocina e a vasopressina têm efeitos que são o oposto polar dos da T. Elas diminuem a excitabilidade na amígdala, tornando os roedores menos agressivos e as pessoas mais calmas. Aumente seus níveis de ocitocina experimentalmente, e você terá mais probabilidade de ser caridoso e confiante em um jogo competitivo. E mostrando como essa é a endocrinologia da socialidade, você não teria resposta à ocitocina se pensasse que estava jogando contra um computador. Como uma reviravolta imensamente legal, a ocitocina não nos torna calorosos, fofinhos e pró-sociais com todo mundo. Apenas com membros do grupo, pessoas que contam como nós. Em um estudo na Holanda, os participantes tiveram que decidir se era aceitável matar uma pessoa para salvar 5. A ocitocina não teve efeitos quando a vítima em potencial tinha um nome holandês, mas tornou os participantes mais propensos a sacrificar alguém com um nome alemão ou do Oriente Médio, 2 grupos que evocam conotações negativas entre os holandeses, e aumentou o viés implícito contra esses 2 grupos. Em outro estudo, embora a ocitocina tenha tornado os membros da equipe mais cooperativos, em um jogo competitivo, como esperado, ela os tornou mais preventivamente agressivos contra os oponentes. O hormônio até aumenta o regozijo pela má sorte de estranhos. Assim, o hormônio nos torna mais legais, mais generosos, empáticos, confiantes, amorosos, com pessoas que contam como nós. Mas se foram eles que parece, fala, come, reza, ama de forma diferente de nós, esqueça cantar Kumbaya. Passemos às diferenças individuais relacionadas à ocitocina. Os níveis do hormônio variam muito entre diferentes indivíduos, assim como os níveis de receptores de ocitocina no cérebro. Essas diferenças surgem dos efeitos de tudo, desde genes e ambiente fetal, até se você acordou esta manhã ao lado de alguém que o faz se sentir seguro e amado. Além disso, os receptores de ocitocina e os receptores de vasopressina vêm em versões diferentes em pessoas diferentes. Qual sabor você recebeu na concepção influencia o estilo parental, a estabilidade dos relacionamentos românticos, a agressividade, a sensibilidade à ameaça e a caridade. Assim, as decisões que você supostamente toma livremente em momentos que testam seu caráter, generosidade, empatia, honestidade, são influenciadas pelos níveis desses hormônios em sua corrente sanguínea e pelos níveis
e variantes de seus receptores em seu cérebro e seu cérebro. Uma última classe de hormônios. Quando um organismo está estressado, seja mamífero, peixe, pássaro, réptil ou anfíbio, ele secreta da glândula adrenal hormônios chamados glicocorticoides, que fazem aproximadamente as mesmas coisas ao corpo em todos esses casos. Eles mobilizam energia de locais de armazenamento no corpo, como o fígado ou células de gordura, para abastecer os músculos em exercício. Muito útil se você está estressado porque, digamos, um leão está tentando comê-lo. Ou se você é aquele leão e morrerá de fome, a menos que casse algo. Seguindo a mesma lógica, os glicocorticoides aumentam a pressão arterial e a frequência cardíaca, entregando oxigênio e energia para aqueles músculos que salvam vidas muito mais rapidamente. Eles suprimem a fisiologia reprodutiva. Não desperdice energia. Digamos, ovulando, se você está correndo por sua vida. Como era de se esperar, durante o estresse, os glicocorticoides alteram o cérebro. Os neurônios da amígdala tornam-se mais excitáveis, ativando mais potentemente os gânglios da base e perturbando o córtex frontal. Tudo contribuindo para respostas rápidas e habituais, com baixa precisão na avaliação do que está acontecendo. Enquanto isso, como veremos no próximo capítulo, os neurônios corticais frontais tornam-se menos excitáveis, limitando sua capacidade de fazer a amígdala agir sensatamente. Com base nesses efeitos específicos no cérebro, os glicocorticoides têm efeitos previsíveis no comportamento durante o estresse. Seus julgamentos tornam-se mais impulsivos. Se você é reativamente agressivo, torna-se mais, se ansioso, mais, se depressivo, o mesmo. Você se torna menos empático, mais egoísta na tomada de decisões morais. O funcionamento de cada parte desse sistema endócrino refletirá se você foi estressado recentemente por, digamos, um chefe mau, um trajeto matinal miserável, ou por sobreviver ao saque de sua aldeia. Suas variantes genéticas influenciarão a produção e a degradação dos glicocorticoides, bem como o número e a função dos receptores de glicocorticoides em diferentes partes do seu cérebro. E o sistema teria se desenvolvido de forma diferente em você, dependendo de coisas como a quantidade de inflamação que você experimentou como feto, o status socioeconômico de seus pais e o estilo parental de sua mãe. Assim, 3 classes diferentes de hormônios trabalham ao longo de minutos a horas para alterar a decisão que você toma. Isso apenas arranha a superfície. Pesquise no Google lista de hormônios humanos e você encontrará mais de 75, a maioria afetando o comportamento. Todos roncando abaixo da superfície, influenciando seu cérebro sem sua consciência. Esses efeitos endócrinos, ao longo de minutos, a horas refutam o livre-arbítrio? Certamente não por si sós, porque eles tipicamente alteram a probabilidade de certos comportamentos, em vez de causá-los. Vamos para a nossa próxima tartaruga descendo todo o caminho. Semanas a anos antes. Então, hormônios podem mudar o cérebro ao longo de minutos a horas. Nesses casos, mudar o cérebro não é uma abstração. Como resultado das ações de um hormônio, os neurônios podem liberar pacotes de neurotransmissores, quando de outra forma não o fariam. Canais iônicos específicos podem se abrir ou fechar. O número de receptores para algum mensageiro pode mudar em uma região específica do cérebro. O cérebro é estrutural e funcionalmente maleável, e seu padrão de exposição hormonal, esta manhã, terá alterado seu cérebro agora, enquanto você contempla os 2 botões. O ponto desta sessão é que tal neuroplasticidade é fichinha comparada a como o cérebro pode mudar em resposta à experiência ao longo de períodos mais longos. As sinapses podem se tornar permanentemente mais excitáveis, mais propensas a enviar uma mensagem de um neurônio para o outro. Pares de neurônios podem formar sinapses inteiramente novas, ou desconectar as existentes. Ramificações de dendritos e axônios podem se expandir ou contrair. Neurônios podem morrer, outros nascem. Regiões cerebrais específicas podem se expandir,
ou atrofiar tão drasticamente que você pode ver as mudanças em um exame cerebral. Parte dessa neuroplasticidade é imensamente legal, mas tangencial às discussões sobre livre-arbítrio. Se alguém fica cego e aprende a ler braille, seu cérebro se remapeia, ou seja, a distribuição e a excitabilidade das sinapses para regiões cerebrais específicas mudam. Resultado: ler braille com as pontas dos dedos, uma experiência tátil, estimula os neurônios no córtex visual, como se ela estivesse lendo um texto impresso. Vende os olhos de um voluntário por uma semana, e suas projeções auditivas começarão a colonizar o córtex visual adormecido, melhorando sua audição. Aprenda um instrumento musical, e o córtex auditivo se remapeia para dedicar mais espaço ao som do instrumento. Convença alguns voluntários extremamente dedicados a praticar um exercício de 5 dedos no piano 2 horas por dia durante semanas, e seu córtex motor se remapeará para dedicar mais espaço ao controle dos movimentos dos dedos daquela mão. E tem mais: a mesma coisa acontece se o voluntário passar esse tempo imaginando o exercício com os dedos. Mas também existe a neuroplasticidade relevante para a ausência de livre-arbítrio. Desenvolver transtorno de estresse pós-traumático após um trauma transforma a amígdala. O número de sinapses aumenta junto com a extensão dos circuitos pelos quais a amígdala influencia o resto do cérebro. O tamanho geral da amígdala aumenta, e ela se torna mais excitável, com um limiar mais baixo para desencadear medo, ansiedade e agressão. Depois, há o hipocampo, uma região do cérebro central para o aprendizado e a memória. Sofra de depressão grave por décadas, e o hipocampo encolhe, prejudicando o aprendizado e a memória. Em contraste, vivencie 2 semanas de níveis crescentes de estrogênio, ou seja, esteja na fase folicular do seu ciclo ovulatório, e o hipocampo se fortalece. O mesmo acontece se você gosta de se exercitar regularmente ou estimulado por um ambiente enriquecedor. Além disso, as mudanças induzidas pela experiência não se limitam ao cérebro. O estresse crônico expande as glândulas adrenais, que então bombeiam mais glicocorticoides, mesmo quando você não está estressado. Tornar-se pai reduz os níveis de testosterona. Quanto mais cuidadoso você for, maior a queda. Que tal isto para mostrar o quão improváveis as forças biológicas subterrâneas sobre seu comportamento podem ser ao longo de semanas a meses? Seu intestino está cheio de bactérias, a maioria das quais ajuda a digerir sua comida. Cheio de é um eufemismo. Há mais bactérias em seu intestino do que células em seu próprio corpo, de centenas de tipos diferentes, pesando coletivamente mais do que seu cérebro. Como um novo campo florescente, a composição das diferentes espécies de bactérias em seu intestino, nas semanas anteriores, influenciará coisas como apetite e desejos por comida, e padrões de expressão gênica em seus neurônios, e propensão à ansiedade e à ferocidade com que algumas doenças neurológicas se espalham pelo seu cérebro. Elimine todas as bactérias intestinais de um mamífero, com antibióticos, e transfira as bactérias de outro indivíduo, e você terá transferido esses efeitos comportamentais. Estes são efeitos em sua maioria sutis, mas quem diria que bactérias em seu intestino estavam influenciando o que você confunde com livre-arbítrio? As implicações de todas essas descobertas são óbvias. Como seu cérebro funcionará enquanto você contempla os 2 botões? Depende em parte de eventos durante as semanas a anos anteriores. Você mal tem conseguido pagar o aluguel todo mês? Vivenciando a onda emocional de encontrar o amor ou da paternidade? Sofrendo de uma depressão paralisante? Trabalhando com sucesso em um emprego estimulante? Reconstruindo-se após um trauma de combate ou agressão sexual? Tendo tido uma mudança drástica na dieta? Tudo isso mudará seu cérebro e comportamento, além do seu controle, muitas vezes além da sua consciência. Além disso, haverá um metanível de diferenças fora do seu controle, no sentido de que seus genes e sua infância terão regulado a facilidade
com que seu cérebro muda em resposta a experiências adultas específicas. Existe plasticidade quanto a quanta, e que tipo de neuroplasticidade o cérebro de cada pessoa pode gerenciar. A neuroplasticidade mostra que o livre-arbítrio é um mito? Não por si só. Próxima tartaruga. De volta à adolescência. Como será familiar para qualquer leitor que é, foi ou será um adolescente? Esta é uma época complexa da vida. Oscilações emocionais, assunção de riscos impulsiva e busca por sensações. O período de pico da vida para extremos de comportamento, tanto pró-social quanto antissocial, para a criatividade individualizada e para a conformidade individualizada e para a conformidade impulsionada pelos pares, comportamentalmente, é uma besta em si mesma. Neurobiologicamente também. A maioria das pesquisas examina por que os adolescentes se comportam de maneiras adolescentes. Em contraste, nosso propósito é entender como as características do cérebro adolescente ajudam a explicar as intenções de apertar botões na idade adulta. Convenientemente, a mesma parte imensamente interessante da neurobiologia relevante para ambos. No início da adolescência, o cérebro é uma aproximação bastante próxima da versão adulta, com densidades adultas de neurônios e sinapses, e o processo de mielinização do cérebro já concluído. Exceto por uma região do cérebro, que espantosamente não amadurecerá totalmente por mais uma década. A região? O córtex frontal, é claro. A maturação desta região fica muito atrás do resto do córtex, em algum grau em todos os mamíferos, e dramaticamente nos primatas. Parte desse amadurecimento tardio é direto. Começando com a construção do cérebro fetal, há um aumento constante na mielinização até os níveis adultos, inclusive no córtex frontal, apenas com um atraso enorme. Mas o quadro é majoritariamente diferente quando se trata de neurônios e sinapses. No início da adolescência, o córtex frontal tem mais sinapses do que no adulto. A adolescência e o início da idade adulta consistem na poda, pelo córtex frontal, de sinapses que se revelam supérfluas, ineficientes ou simplesmente erradas, à medida que a região se torna progressivamente mais enxuta e eficaz. Como uma ótima demonstração disso, embora um jovem de 13 anos e um de 20 possam ter o mesmo desempenho em algum teste de função frontal, o primeiro precisa mobilizar mais da região para realizar isso. Portanto, o córtex frontal, com seus papéis na função executiva, planejamento de longo prazo, adiamento da gratificação, controle de impulsos e regulação emocional, não é totalmente funcional em adolescentes. O que você acha que isso explica? Praticamente tudo na adolescência, especialmente quando se adiciona os tsunamis de estrogênio, progesterona e testosterona inundando o cérebro, então. Uma força avassaladora de apetites e ativação, contida pelos freios corticais frontais mais frágeis. Para nossos propósitos, o ponto principal sobre o amadurecimento frontal tardio não é que ele produz crianças que fizeram tatuagens muito ruins, mas o fato de que a adolescência e o início da idade adulta envolvem um projeto de construção massivo na parte mais interessante do cérebro. As implicações são óbvias. Se você é um adulto, suas experiências adolescentes de trauma, estimulação, amor, fracasso, rejeição, felicidade, desespero, acne, o pacote completo, terão desempenhado um papel descomunal na construção do córtex frontal com o qual você está trabalhando enquanto contempla aqueles botões. Claro, as enormes variedades de experiências da adolescência ajudarão a produzir córtices frontais enormemente variados na idade adulta. Uma implicação fascinante do amadurecimento tardio é importante de lembrar quando chegarmos à seção sobre gênese. Por definição, se o córtex frontal é a última parte do cérebro a se desenvolver, é a região cerebral menos moldada pelos genes e mais moldada pelo ambiente. Isso levanta a questão de por que o córtex frontal amadurece tão lentamente. É intrinsecamente um projeto de construção mais difícil do que o resto do córtex?
Existem neurônios especializados, neurotransmissores humônicos da região que são difíceis de sintetizar, sinapses distintas, que são tão sofisticadas que exigem manuais de construção grossos? Não. Virtualmente nada único desse tipo. Assim, o amadurecimento tardio não é inevitável, dada a complexidade da construção frontal, onde o córtex frontal se desenvolveria mais rápido, se ao menos pudesse. Em vez disso, o atraso evoluiu ativamente. Foi selecionado. Se esta é a região do cérebro central para fazer a coisa certa quando é a coisa mais difícil a fazer, nenhum gene pode especificar o que conta como a coisa certa. Tem que ser aprendido da maneira longa e difícil, pela experiência. Isso é verdade para qualquer primata, navegando complexidades sociais sobre se você deve importunar, ou se curvar a alguém, alinhar-se com ele ou apunhalá-lo pelas costas. Se esse é o caso de algum babuíno, imagine os humanos. Temos que aprender as racionalizações e hipocrisias de nossa cultura. Não matarás, a menos que seja um deles, nesse caso, aqui está uma medalha. Não minta, exceto se houver uma grande recompensa, ou se for um ato profundamente bom. Não há refugiados escondidos no meu sótão, de jeito nenhum. Leis a serem seguidas estritamente, leis a serem ignoradas, leis a serem resistidas. Conciliar agir como se cada dia fosse o último com hoje, sendo o primeiro dia do resto da sua vida. E assim por diante. Refletindo isso, enquanto a maturação frontocortical finalmente atinge o pico por volta da puberdade em outros primatas, nós precisamos de mais uma dúzia de anos. Isso sugere algo notável. O programa genético do cérebro humano evoluiu para libertar o córtex frontal dos genes tanto quanto possível. Muito mais por vir sobre o córtex frontal no próximo capítulo. Próxima tartaruga. E a infância? Portanto, a adolescência é a fase final da construção cortical frontal, com o processo sendo fortemente moldado pelo ambiente e pela experiência. Indo mais para trás, para a infância, há quantidades massivas de construção de tudo no cérebro. Um processo de aumento suave na complexidade, ou nos circuitos neuronais e na mielinização. Naturalmente, isso é acompanhado por uma crescente complexidade comportamental. Há o amadurecimento das habilidades de raciocínio e da cognição, e afeto relevantes para a tomada de decisões morais. Por exemplo, a transição de obedecer às leis para evitar punição, para obedecer, porque onde estaria a sociedade sem pessoas que as obedecessem? Há o amadurecimento da empatia. Com capacidades crescentes de empatizar com o estado emocional de alguém, em vez do físico, sobre a dor abstrata, sobre dores que você nunca experimentou, sobre a dor por pessoas totalmente diferentes de você. O controle de impulsos também está amadurecendo. Desde conseguir se conter por alguns minutos para não comer um marshmallow a fim de ser recompensado com 2 marshmallows, até manter o foco em seu projeto de 80 anos para entrar no asilo de sua escolha. Em outras palavras, coisas mais simples precedem coisas mais complicadas. Pesquisadores do desenvolvimento infantil tipicamente enquadraram essas trajetórias de amadurecimento como ocorrendo em estágios. Por exemplo, os estágios canônicos do desenvolvimento moral do psicólogo de Harvard, Lawrence Kober. Previsivelmente, existem enormes diferenças quanto a qual estágio maturacional específico diferentes crianças estão, a velocidade das transições de estágio e o estágio levado de forma estável para a vida adulta. Falando aos nossos interesses, você tem que perguntar de onde vêm as diferenças individuais no amadurecimento, quanto controle temos sobre esse processo e como ele ajuda a gerar você, que é você, contemplando os botões. Que tipos de influências afetam o amadurecimento? Uma lista sobreposta dos suspeitos mais usuais, com resumos incrivelmente breves. 1. Criação dos filhos, é claro. Diferenças nos estilos parentais foram o foco de um trabalho altamente influente originado com a psicóloga de Berkeley, Diana Baumrind. Existe a criação com autoridade, onde altos níveis de exigências e expectativas são colocados sobre a criança.
juntamente com muita flexibilidade em responder às necessidades da criança. Este é geralmente o estilo aspirado por pais neuróticos de classe média. Depois, há a criação autoritária, alta exigência, baixa responsividade. Faça isso porque eu mandei. A criação permissiva, baixa exigência, alta responsividade, e a criação negligente, baixa exigência, baixa responsividade. E cada um tende a produzir um tipo diferente de adulto. Como veremos no próximo capítulo, o status socioeconômico 6 dos pais também é enormemente importante. Por exemplo, o baixo SES familiar prevê um amadurecimento prejudicado do córtex frontal em crianças do jardim de infância. 2. Socialização com pares, com diferentes pares modelando diferentes comportamentos com atrativos variados. A importância dos pares tem sido frequentemente subestimada pelos psicólogos do desenvolvimento. Mas não é surpresa para nenhum primatologista. Os humanos inventaram uma nova maneira de transmitir informações, através das gerações, onde um especialista adulto direciona intencionalmente informações aos mais jovens, ou seja, um professor. Em contraste, o usual entre os primatas são as crianças aprendendo observando seus pares um pouco mais velhos. 3. Influências ambientais. O parque do bairro é seguro? Existem mais livrarias ou lojas de bebidas? É fácil comprar comida saudável? Qual é a taxa de criminalidade? Tudo o de sempre. 4. Crenças e valores culturais, que influenciam essas outras categorias. Como veremos, a cultura influencia dramaticamente o estilo parental, os comportamentos modelados pelos pares, os tipos de comunidades físicas e sociais que são construídas. Variabilidade cultural em ritos de passagem abertos e secretos, as marcas dos locais de culto, se as crianças aspiram ganhar muitas medalhas de mérito versus tornarem-se hábeis em assediar membros de grupos externos. Uma lista bastante direta. E, claro, existem inúmeras diferenças individuais nos padrões de exposição hormonal na infância, nutrição, carga de patógenos e assim por diante. Tudo convergindo para produzir um cérebro que, como veremos no capítulo 5, tem que ser único. A grande questão então se torna: como infâncias diferentes produzem adultos diferentes? Às vezes o caminho mais provável parece bem claro, sem ter que ficar muito neurocientífico. Por exemplo, um estudo examinando mais de 1 milhão de pessoas na China e no ZEUA mostrou os efeitos de crescer em clima ameno, ou seja, flutuações suaves em torno de uma média de 21 graus Celsius. Tais indivíduos são, em média, mais individualistas, extrovertidos e abertos a novas experiências. Explicação provável. O mundo é um lugar mais seguro e fácil de explorar, enquanto se cresce quando você não precisa passar pedaços significativos de cada ano, se preocupando em morrer de hipotermia ou insolação ao sair de casa, onde a renda média é maior e a estabilidade alimentar é maior. E a magnitude do efeito não é trivial, sendo igual ou maior que a da idade, gênero, PIB do país, densidade populacional e meios de produção. A ligação entre a clemência do tempo na infância e a personalidade adulta pode ser enquadrada biologicamente, da maneira mais informativa. A primeira influencia o tipo de cérebro que você está construindo e que levará para a vida adulta, como é quase sempre o caso. Por exemplo, muito estresse na infância, por meio dos glicocorticoides, prejudica a construção do córtex frontal, produzindo um adulto menos adepto de coisas úteis, como o controle de impulsos. Muita exposição à testosterona no início da vida leva à construção de uma amígdala altamente reativa, produzindo um adulto com maior probabilidade de responder agressivamente à provocação. Os pormenores de como isso acontece giram em torno do campo massivamente em alta da epigenética, revelando como a experiência de vida precoce causa mudanças duradouras na expressão gênica em regiões cerebrais específicas. Agora, isso não é a experiência mudando os próprios genes, ou seja, mudando as sequências de DNA, mas sim mudando sua regulação. Se algum gene está sempre ativo,
nunca ativo, ou ativo, em um contexto, mas não em outro. Muito se sabe agora sobre como isso funciona. Como um exemplo célebre, se você é um rato bebê crescendo com uma mãe atipicamente desatenta, mudanças epigenéticas na regulação de um gene em seu hipocampo tornarão mais difícil para você se recuperar do estresse quando adulto. De onde vêm as diferenças no estilo maternal dos roedores? Obviamente de 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, antes na história biológica daquela mãe ratá. O conhecimento sobre as bases epigenéticas disso cresceu em velocidade vertiginosa, mostrando, por exemplo, como algumas mudanças epigenéticas no cérebro podem ter consequências multigeracionais, por exemplo, ajudando a explicar por que ser um rato, macaco ou humano abusado na infância aumenta as chances de ser um pai abusivo. Apenas para mostrar a escala da complexidade epigenética, diferenças nos estilos maternais em macacos causam mudanças epigenéticas em mais de 1000 genes expressos no córtex frontal da prolena. Se você tivesse que comprimir a variabilidade em todas essas facetas de influências da infância em um único eixo, seria fácil. Quão sortuda foi a infância que lhe foi dada? Este fato, massivamente importante, foi formalizado em uma pontuação de experiência adversa na infância. AC. O que conta como experiências adversas nesta medida? Uma lista lógica. Abuso físico, emocional, sexual. Negligência física, emocional. Disfunção doméstica ou disfunção familiar. Doença mental. Parente preso, mãe tratada com violência. Abuso de substâncias. Divórcio. Para cada uma dessas experiências, você ganha um ponto na lista de verificação, onde os mais azarados têm pontuações que se aproximam de inimagináveis 10 e os mais sortudos desfrutam de um 0. Este campo produziu uma descoberta que deveria derrubar qualquer um que ainda defende o livre-arbítrio. Para cada ponto, a mais na pontuação S, há aproximadamente um aumento de 35% na probabilidade de comportamento antissocial adulto, incluindo violência, cognição frontocortical deficiente, problemas de controle de impulsos, abuso de substâncias, gravidez na adolescência e sexo inseguro e outros comportamentos de risco, e maior vulnerabilidade à depressão. E também saúde mais precária e morte mais cedo. Você teria a mesma história se invertesse a abordagem em 180 graus. Quando criança, você se sentiu amado e seguro em sua família. Houve bons exemplos sobre sexualidade? Seu bairro era livre de crimes? Sua família mentalmente saudável? Seu status socioeconômico confiável e bom? Bem, então, você estaria caminhando para uma alta pontuação RLSE. Experiências de infância ridiculamente sortudas, preditiva de todos os tipos de resultados bons e importantes. Assim, essencialmente cada aspecto da sua infância, bom, ruim, ou algo entre os dois, fatores sobre os quais você não teve controle, esculpiram o cérebro adulto que você tem enquanto contempla aqueles botões. Que tal este exemplo fora do controle de alguém, devido à aleatoriedade do mês de nascimento? Algumas crianças podem ser até 6 meses mais velhas ou mais novas que a média de seu grupo de pares. Crianças mais velhas no jardim de infância, por exemplo, são tipicamente mais avançadas cognitivamente. Resultado: elas recebem mais atenção individual e elogios dos professores. De modo que na primeira série, sua vantagem é ainda maior. De modo que na segunda série. E no Reino Unido, que tem uma data de corte em 31 de agosto para o jardim de infância, esse efeito da idade relativa produz uma grande distorção no Por exemplo, a sorte se equilibra com o tempo, uma ova. O papel da infância invalida o livre-arbítrio? Não. Indicadores como as pontuações aí se referem-se ao potencial e à vulnerabilidade na idade adulta, não a um destino inevitável. E existem muitas pessoas cujas vidas adultas são radicalmente diferentes do que se esperaria com base em suas infâncias. Isso é apenas mais uma peça na sequência de influências.
Se você não pôde controlar em qual família nasceu, certamente não teve controle sobre em qual útero permaneceu por 9 meses influentes. As influências ambientais começam muito antes do nascimento. A maior fonte dessas influências é o que está na circulação materna, que ajudará a determinar o que está no feto, níveis de uma vasta gama de diferentes hormônios, fatores imunológicos, moléculas inflamatórias, patógenos, nutrientes, toxinas ambientais, substâncias ilícitas, todos os quais regulam a função cerebral na idade. Não surpreendentemente, os temas gerais ecoam os da infância. Muitos glicocorticoides da mãe marinando seu cérebro fetal, graças ao estresse materno, e há um aumento da vulnerabilidade à depressão e ansiedade na sua vida adulta. Muitos andrógenos em sua circulação fetal, vindos da mãe. Mulheres secretam andrógenos, embora em menor grau que os homens, tornam você mais propenso, como adulto de qualquer sexo, a apresentar agressão espontânea e reativa, regulação emocional deficiente, baixa empatia, alcoolismo, criminalidade e até mesmo a falta de nutrientes para o feto, causada pela fome materna. E há um risco aumentado de esquizofrenia na idade adulta, juntamente com uma variedade de doenças metabólicas e cardiovasculares. As implicações dos efeitos ambientais fetais? Outra rota que determina o quão sortudo, ou azarado, provavelmente será no mundo que o espera. Descendo para a próxima tartaruga. Se você não escolheu o útero em que cresceu, certamente não escolheu a mistura única de genes que herdou de seus pais. Os genes têm muito a ver com as encruzilhadas da tomada de decisão, e de maneiras mais interessantes do que se acredita popularmente. Começamos com uma cartilha inacreditavelmente superficial sobre genes, para nos posicionar a apreciar as coisas quando chegarmos aos genes e ao livre-arbítrio. Primeiro, o que são genes e o que eles fazem? Nossos corpos estão cheios de milhares de tipos diferentes de proteínas realizando trabalhos vertiginosamente variados. Algumas são proteínas citoesqueléticas que dão aos diferentes tipos de células suas formas distintas. Algumas são mensageiras. Muitos neurotransmissores, hormônios e mensageiros imunológicos são proteínas. São as proteínas que compõem as enzimas que constroem esses mensageiros e que os destroem quando se tornam obsoletos. Virtualmente todos os receptores para mensageiros em todo o corpo são feitos de proteína. De onde vem toda essa versatilidade proteica? Cada tipo de proteína é construído a partir de uma sequência distinta de diferentes tipos de blocos de construção de aminoácidos. A sequência determina a forma da proteína. A forma determina a função. Um gene é o trecho de DNA que especifica a sequência, forma-função de uma proteína específica. Cada um dos nossos aproximadamente 20.000 genes codifica a produção de uma proteína única. Como um gene decide quando iniciar a construção da proteína que ele codifica, e se serão feitas 1 ou 10.000 cópias. Implícita nesta questão está a visão popular dos genes como o alfa e o ômega, o código dos códigos na regulação do que acontece em seu corpo. Acontece que os genes não decidem nada, estão à deriva. Dizer que um gene decide quando gerar sua proteína associada é como dizer que a receita decide quando assar o bolo que ela codifica. Em vez disso, os genes são ligados e desligados pelo ambiente. O que se entende aqui por ambiente? Pode ser o ambiente dentro de uma única célula. Uma célula está com pouca energia, o que gera uma molécula mensageira que ativa os genes que codificam proteínas que aumentam a produção de energia. O ambiente pode abranger o corpo inteiro. Um hormônio é secretado e transportado na circulação para as células-alvo, na outra extremidade do corpo, onde se liga a seus receptores distintos. Como resultado, genes específicos são ligados ou desligados. Ou, o ambiente pode assumir a forma de nosso uso cotidiano, ou seja, eventos que acontecem no mundo ao nosso redor. Essas diferentes versões de ambiente estão ligadas. Por exemplo, viver em uma cidade estressante e perigosa
produzirá níveis cronicamente elevados de glicocorticoides secretados por suas glândulas adrenais, que ativarão genes específicos nos neurônios da amígdala, tornando essas células mais excitadas. Como diferentes mensageiros ativados pelo ambiente ligam genes diferentes. Nem todo trecho de DNA contribui para o código em um gene. Em vez disso, longos trechos não codificam nada. Em vez disso, eles são os interruptores de ligar, desligar para ativar genes próximos. Agora, um fato surpreendente. Apenas cerca de 5% do DNA constitui genes. Os 95% restantes? Os interruptores de ligar-desligar vertiginosamente complexos, os meios pelos quais várias influências ambientais regulam redes únicas de genes, com múltiplos tipos de interruptores em um único gene, e múltiplos genes sendo regulados pelo mesmo tipo de interruptor. Em outras palavras, a maior parte do DNA é dedicada à regulação gênica, e não aos próprios genes. Além disso, as mudanças evolutivas no DNA são geralmente mais consequentes quando alteram os interruptores de ligar do que o gene cortos ou o gene curto. Padeu, bombador, e seu de ligar do que o gene. Como outra medida da importância da regulação, quanto mais complexo o organismo, maior a porcentagem de seu DNA dedicada à regulação gênica. Onde chegamos nesta cartilha? Os genes codificam proteínas de trabalho. Os genes não decidem quando estão ativos, mas são, em vez disso, regulados por sinais ambientais. A evolução do DNA é desproporcionalmente sobre a regulação gênica, e não sobre os genes. Então, sinais ambientais ativaram algum gene, levando à produção de sua proteína. As proteínas recém-fabricadas, então, fazem o que costumam fazer. Como próximo ponto-chave, a mesma proteína pode funcionar de maneira diferente em ambientes diferentes. Tais interações gene-ambiente são menos importantes em espécies que habitam apenas um tipo de ambiente. Mas elas são muito relevantes em espécies que habitam múltiplos tipos de ambientes, espécies como, digamos, nós. Podemos viver na tundra, no deserto ou na floresta tropical, em uma megalópole urbana de milhões, ou em pequenos bandos de caçadores-coletores, em sociedades capitalistas ou socialistas, culturas poligâmicas ou monogâmicas. Quando se trata de humanos, pode ser tolice perguntar o que um determinado gene faz. Apenas o que ele faz em um ambiente específico. Como seriam as interações gene-ambiente? Suponha que alguém tenha uma variante genética relacionada à agressão. Dependendo do ambiente, isso pode resultar em uma probabilidade aumentada de brigas de rua ou de jogar xadrez de forma muito agressiva. Ou um gene relacionado à assunção de riscos que, dependendo do ambiente, influenciará se você assalta uma loja ou aposta na fundação de uma startup. Ou um gene relacionado ao vício, que, dependendo do ambiente, produz um Brahmane bebendo uísque demais em seu clube ou alguém roubando desesperadamente para conseguir dinheiro, para a heroína. Última parte da cartilha. A maioria dos genes vem em mais de um tipo, com as pessoas herdando suas variantes específicas de seus pais. Tais variantes genéticas codificam versões ligeiramente diferentes de sua proteína, com algumas sendo melhores em seu trabalho do que outras. Onde chegamos? Pessoas diferindo nos tipos de genes que possuem, esses genes sendo regulados de forma diferente em ambientes diferentes, produzindo proteínas cujos efeitos variam em ambientes diferentes. Agora consideramos como os genes se relacionam com essa nossa obsessão pelo livre-arbítrio. É a hora do botão. Como seu cérebro será influenciado naquele momento pelos tipos de genes específicos que você herdou. Considere o neurotransmissor serotonina. Perfis diferentes de sinalização de serotonina entre as pessoas ajudam a explicar diferenças individuais relacionadas ao humor, níveis de excitação, tendência a comportamento compulsivo, pensamentos ruminativos e agressão reativa. E como as diferenças individuais nas variantes genéticas podem contribuir para as diferenças na sinalização da serotonina. Facilmente.
Existem tipos diferentes para os genes que codificam as proteínas que sintetizam a serotonina, que a removem da sinapse e que a degradam, mais variantes nos genes que codificam mais de uma dúzia de tipos diferentes de receptores de serotonina. A mesma história com o neurotransmissor dopamina. Para apenas arranhar a superfície, as diferenças individuais na sinalização da dopamina são relevantes para recompensa, antecipação, motivação, vício, adiamento da gratificação, planejamento de longo prazo, assunção de riscos, busca por novidade, saliência de pistas e capacidade de foco. E as fontes genéticas das diferenças dopaminérgicas entre as pessoas? Variantes genéticas relacionadas à síntese, degradação e remoção da dopamina da sinapse, bem como nos vários receptores de dopamina. Poderíamos continuar agora com o neurotransmissor norepinefrina, ou enzimas que sintetizam e degradam vários hormônios e receptores hormonais, ou praticamente qualquer coisa pertinente à função cerebral. Geralmente há uma variação individual extensa em cada gene relevante, e você não foi consultado sobre qual escolheria herdar. E quanto ao outro lado da moeda, um grupo de pessoas, todas com a mesma variante genética idêntica, mas vivendo em ambientes diferentes. Você obtém precisamente o que foi discutido acima, ou seja, efeitos dramaticamente diferentes da variante genética dependendo do ambiente. Por exemplo, uma variante do gene cuja proteína decompõe a serotonina aumentará seu risco de comportamento antissocial, mas apenas se você foi gravemente abusado durante a infância. Uma variante de um gene receptor de dopamina torna você mais ou menos propenso a ser generoso, dependendo se você cresceu com ou sem um apego parental seguro. Essa mesma variante está associada ao adiamento deficiente da gratificação, se você foi criado na pobreza. Uma variante do gene que direciona a síntese de dopamina está associada à raiva, mas apenas se você foi abusado sexualmente quando criança. Uma versão do gene para o receptor de ocitocina está associada a uma parentalidade menos sensível, mas apenas quando associada ao abuso infantil. E assim por diante, e com muitas das mesmas relações sendo vistas em outras espécies de primatas também. Puxa! Como o ambiente pode fazer com que os genes funcionem de maneiras tão diferentes, até mesmo de formas diametralmente opostas? Apenas para começar a juntar todas as peças, porque ambientes diferentes causarão diferentes tipos de mudanças epigenéticas no mesmo gene ou interruptor genético. Assim, as pessoas têm todas essas versões diferentes de tudo isso, e essas versões diferentes funcionam de maneiras diferentes, dependendo do ambiente da infância. Apenas para colocar alguns números nisso, os humanos têm cerca de 20.000 genes em nosso genoma. Desses, aproximadamente 80% estão ativos no cérebro. 16.000 mas dato nonor darfa dioredius dalbaf. Desses genes quase todos vêm em mais de um tipo, são polimórficos. Isso significa que em cada um desses genes, o polimorfismo consiste em um ponto na sequência de DNA desse gene, que pode diferir entre os indivíduos. Não, na verdade. Existem em média 250 pontos na sequência de DNA de cada gene, o que soma uma variabilidade individual em aproximadamente 4 milhões de pontos na sequência de DNA que codifica os genes ativos no cérebro. A genética comportamental refuta o livre-arbítrio? Não por si só, como um tema familiar. Os genes tratam de potenciais e vulnerabilidades, não de inevitabilidades, e os efeitos da maioria desses genes no comportamento são relativamente moderados. No entanto, todos esses efeitos no comportamento surgem de genes que você não escolheu, interagindo com uma infância que você não escolheu. Séculos atrás, o tipo de pessoa de onde você vem. Os botões libetianos nos chamam. O que sua cultura tem a ver com a intenção sobre a qual você agirá? Tudo. Porque desde o momento do seu nascimento, você esteve sujeito a um universal, que é o fato de que os valores de toda cultura,
inclui maneiras de fazer seus herdeiros recapitularem esses valores, de se tornarem o tipo de pessoa de onde você vem. Como resultado, seu cérebro reflete quem foram seus ancestrais e quais circunstâncias históricas e ecológicas os levaram a inventar os valores que os cercam. Se um neurobiologista com visão de túnel razoável se tornasse ditador do mundo, a antropologia seria definida como o estudo das maneiras pelas quais diferentes grupos de pessoas tentam moldar a construção do cérebro em seus filhos. Culturas produzem comportamentos dramaticamente diferentes com padrões consistentes. Um dos contrastes mais estudados diz respeito às culturas individualistas versus coletivistas. As primeiras enfatizam a autonomia, realização pessoal, singularidade e as necessidades e direitos do indivíduo. É cada um por si, onde suas ações são suas. Culturas coletivistas, em contraste, defendem harmonia, interdependência e conformidade, onde as necessidades da comunidade guiam o comportamento. A prioridade é que suas ações deixem a comunidade orgulhosa, porque você é deles. A maioria dos estudos desses contrastes compara indivíduos do exemplo clássico de culturas individualistas, os Estados Unidos, com aqueles das culturas coletivistas de livro didático do leste asiático. As diferenças fazem sentido. Pessoas do ZEWA são mais propensas a usar pronomes na primeira pessoa do singular, a se definirem em termos pessoais, em vez de relacionais, sou advogado, em vez de sou pai, a organizar a memória em torno de eventos, em vez de relações sociais, o verão em que aprendi a nadar, em vez de o verão em que nos tornamos. Peça aos participantes para desenhar um sociograma. Um diagrama com círculos, representando a si mesmos e as pessoas que importam em suas vidas, conectados por linhas. Os americanos tipicamente se colocam no maior círculo, no centro. Enquanto isso, o círculo de um asiático oriental tipicamente não é maior que o dos outros, e não está na frente e no centro. O objetivo americano é se distinguir ficando à frente de todos os outros. O do asiático oriental é evitar ser distinguível. E dessas diferenças, vêm grandes diferenças quanto ao que conta como violações de normas, e o que você faz a respeito delas. Naturalmente, isso reflete funcionamentos diferentes do cérebro e do corpo. Em média, em indivíduos do leste asiático, o sistema de recompensa da dopamina ativa mais ao olhar para uma expressão facial calma versus excitada. Para os americanos, é o oposto. Mostre aos participantes uma imagem de uma cena complexa. Em milissegundos, os asiáticos orientais tipicamente examinam a cena inteira, como um todo, lembrando-se dela. Os americanos focam na pessoa, no centro da imagem. Force um americano a lhe contar sobre momentos em que outras pessoas o influenciaram, e ele secretará glicocorticoides. Alguém, do leste asiático, secretará o hormônio do estresse, quando forçado a lhe contar sobre momentos em que influenciou outras pessoas. De onde vêm essas diferenças? As explicações padrão para o individualismo americano incluem: a. Não apenas somos uma nação de imigrantes. Em 2017, 37% eram imigrantes ou filhos de. Mas não é aleatório quem emigra. Em vez disso, imigrar é um processo de filtragem que seleciona pessoas dispostas a deixar seu mundo e cultura para trás, suportar uma jornada árdua para um lugar com barreiras impedindo sua entrada e trabalhar nos piores empregos quando b. A maior parte da história americana foi passada como uma fronteira oeste em expansão, colonizada por pioneiros igualmente durões e individualistas. Enquanto isso, a explicação padrão para o coletivismo do leste asiático é a ecologia ditando os meios de produção. 10 milênios de cultivo de arroz, que exige quantidades massivas de trabalho coletivo para transformar montanhas em terraços de arroz, plantio e colheita coletivos das safras de cada pessoa, em sequência, construção e manutenção coletiva de sistemas de irrigação massivos e antigos. Uma exceção fascinante que comprova a regra diz respeito a partes do norte da China onde o ecossistema impede o cultivo de arroz, produzindo milênios do processo muito mais individualista de cultivo de trigo. Agricultores dessa região,
e até mesmo seus netos estudantes universitários, são tão individualistas quanto os ocidentais. Em uma descoberta que é mais do que legal, chineses de regiões de arroz acomodam e evitam obstáculos. Neste caso, contornando duas cadeiras experimentalmente colocadas para bloquear o caminho em um Starbucks, pessoas de regiões de trigo removem obstáculos, ou seja, afastando as cadeiras. Assim, diferenças culturais surgidas séculos, milênios atrás, influenciam comportamentos desde os mais sutis e minúsculos até os dramáticos. Outra literatura compara culturas de habitantes da floresta tropical versus habitantes do deserto, onde os primeiros tendem a inventar religiões politeístas e os últimos, monoteístas. Isso provavelmente reflete influências ecológicas também. A vida no deserto é uma luta singular pela sobrevivência, árida e assolada pelo calor. As florestas tropicais pululam com uma multitude de espécies, inclinando para a invenção de uma multitude de deuses. Além disso, habitantes monoteístas do deserto são mais bélicos e conquistadores mais eficazes do que os politeístas da floresta tropical, explicando por que aproximadamente 55% dos humanos proclamam religiões inventadas por pastores monoteístas do Oriente Médio. O pastoreio levanta outra diferença cultural. Tradicionalmente, os humanos ganham a vida como agricultores, caçadores, coletores ou pastores. Os últimos são pessoas em desertos, pastagens ou planícies de tundra, com seus rebanhos de cabras, camelos, ovelhas, vacas, lhamas, iaques ou renás. Tais pastores são unicamente vulneráveis. É difícil entrar sorrateiramente à noite e roubar o campo de arroz ou a floresta tropical de alguém. Mas você pode ser um canalha sorrateiro e roubar o rebanho de alguém, roubando o leite e a carne de que sobrevivem. Essa vulnerabilidade pastoral gerou culturas de honra com as seguintes características: a. Hospitalidade extrema, mas temporária, ao estranho que passa. Afinal, a maioria dos pastores são eles próprios andarilhos com seus animais em algum momento. B. Adesão a códigos de comportamento estritos, onde violações de normas são tipicamente interpretadas como um insulto a alguém. C. Tais insultos exigindo violência retributiva. O mundo das rixas e vinganças que duram gerações. D. A existência de classes guerreiras e valores, onde o valor na batalha produz status elevado e uma vida após a morte gloriosa. Muito se falou da hospitalidade. Conservadorismo, no sentido de conservar estritamente as normas culturais. E violência da cultura de honra tradicional do sul dos Estados Unidos. O padrão de violência diz muito. Assassinatos no sul, que tipicamente têm as taxas mais altas do país, não são sobre assaltos que deram errado em uma cidade. São sobre assassinar alguém que manchou seriamente sua honra, falando mal de você conspicuamente, deixando de pagar uma dívida, dando em cima da sua parceira, particularmente se vivendo em uma área rural. De onde vem a cultura de honra do Sul? Uma teoria amplamente aceita entre historiadores exemplifica perfeitamente o ponto deste parágrafo. Enquanto a Nova Inglaterra colonial se encheu de peregrinos, e o meio Atlântico com tipos mercantis como os Quakers, o Sul foi desproporcionalmente povoado por pastores selvagens do norte da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Uma última comparação cultural entre culturas rígidas, com numerosas e estritamente aplicadas normas de comportamento, e culturas flexíveis. Quais são alguns preditores de uma sociedade ser rígida? Uma história de muitas crises culturais, secas, fomes e terremotos, e altas taxas de doenças infecciosas. E falo sério sobre história. Em um estudo de 33 países, a rigidez era mais provável em culturas que tinham altas densidades populacionais lá em 1500. 500 anos atrás! Como pode ser? Porque geração após geração, a cultura ancestral influenciou coisas como quanto contato físico as mães tinham com seus filhos, se as crianças eram submetidas à escarificação, mutilação genital e rituais de passagem que ameaçavam a vida,
se os mitos e canções eram sobre vingança ou dar a outra face. A influência da cultura refuta o livre-arbítrio? Obviamente não. Como de costume, são tendências, em meio a muita variação individual. Basta considerar Gandhi, Anwar Sadat, Itzhak Rabin e Michael Collins, atipicamente inclinados à pacificação, assassinados por correligionários atipicamente inclinados ao extremismo e à violência. Por que não? Evolução. Por várias razões, os humanos foram esculpidos pela evolução ao longo de milhões de anos para serem, em média, mais agressivos que os bonobos, mais menos que os chimpanzés, mais sociais que os orangotangos, mais menos que os babuínos, mais monogâmicos que os lêmures ratos, mas mais poligâmicos que os saguis. O bastante? Contínuo. De onde vem a intenção? O que nos torna quem somos a cada minuto? O que veio antes? Isso levanta um ponto imensamente importante, abordado pela primeira vez no capítulo 1, que é o fato de que as interações biologia-ambiente de, digamos, 1 minuto atrás e 1 década atrás, não são entidades separadas. Suponha que estejamos considerando os genes que alguém herdou quando era um óvulo fertilizado, e o que esses genes têm a ver com o comportamento dessa pessoa. Bem, então, estamos sendo geneticistas pensando sobre genética. Poderíamos até tornar nosso clube mais exclusivo e ser geneticistas comportamentais, publicando nossa pesquisa apenas em uma revista chamada, Behavioral Genetics. Mas se estamos falando sobre os genes herdados que são relevantes para o comportamento da pessoa, estamos automaticamente também falando sobre como o cérebro da pessoa foi construído. Porque a construção do cérebro é realizada principalmente pelas proteínas codificadas por genes implicados no Da mesma forma, se estamos estudando os efeitos da adversidade na infância no comportamento adulto, muitas vezes melhor compreendidos no nível psicológico ou sociológico, estamos implicitamente também considerando como a biologia molecular da epigenética infantil ajuda a explicar a personalidade e o temperamento adultos. Se somos biólogos evolucionistas pensando sobre o comportamento humano, por definição também somos geneticistas comportamentais, neurobiólogos do desenvolvimento e neuroplasticistas. O corretor ortográfico acabou de enlouquecer. Isso ocorre porque evoluir significa mudanças em quais variantes de genes você encontra nos organismos, e, portanto, nas maneiras como eles moldam a construção do cérebro. Estude hormônios e comportamento. E também estamos estudando o que a vida fetal teve a ver com o desenvolvimento das glândulas que secretam esses hormônios. E assim por diante. Cada momento fluindo de tudo o que veio antes. E seja o cheiro de uma sala, o que aconteceu com você quando era um feto, ou o que se passava com seus ancestrais no ano 1500, tudo são coisas que você não podia controlar. Um fluxo contínuo de influências que, como dito no início, impede a possibilidade de encaixar essa coisa chamada livre-arbítrio, que supostamente está no cérebro, mas não é dele. Nas palavras do jurista Pete Alces, não há lacuna restante entre natureza e criação para a responsabilidade moral preencher. O filósofo Peter Tse acerta em cheio ao se referir às tartarugas biológicas até o fim como um regresso destruidor de responsabilidade. Esse fluxo contínuo mostra por que a má sorte não é compensada, por que ela se amplifica. Tem alguma variante genética azarada específica. E você será azaradamente sensível aos efeitos da adversidade durante a infância. Sofrer a adversidade no início da vida é um preditor de que você passará o resto da sua vida em ambientes que lhe apresentam menos oportunidades do que a maioria. E essa sensibilidade de desenvolvimento aumentada o tornará azaradamente menos capaz de se beneficiar dessas raras oportunidades. Você pode não entendê-las, pode não reconhecê-las como oportunidades, pode não ter as ferramentas para usá-las. Menos desses benefícios resultam em uma vida adulta mais estressante, o que mudará seu cérebro para um que é azaradamente ruim em resiliência, controle emocional, reflexão, cognição.
A má sorte não é compensada pela boa. Geralmente, é amplificada, até que você nem esteja mais no campo de jogo que precisa ser nivelado. Esta é a visão vigorosamente defendida pelo filósofo Neil Levy, em seu livro de 2011, Hard Luck: How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility, Oxford University Press. Ele se concentra em duas categorias de sorte. A sorte presente, examina seu papel na diferença entre dirigir tão bêbado que, quando combinado com eventos nos segundos a minutos anteriores, você teria matado alguém se essa pessoa estivesse atravessando a rua, e a má sorte de estar nesse estado e realmente matar alguém. Como vimos, se essa distinção é significativa, é muitas vezes domínio de juristas. Mais significativa para Levy é o que ele chama de sorte constitutiva, a fortuna, boa ou má, que o esculpiu até este momento. Em outras palavras, nosso mundo de um segundo antes, um minuto antes. Embora ele apenas enquadre passageiramente a ideia biologicamente, e quando você reconhece que isso é tudo o que existe para explicar quem somos, ele conclui: não é a ontologia que descarta o livre-arbítrio, é a sorte, ênfase dele. Em sua visão, não apenas não faz sentido nos responsabilizar por nossas ações, também não tivemos controle sobre a formação de nossas crenças, sobre a correção e as consequências dessa ação, ou sobre a disponibilidade de alternativas delas. Você não pode acreditar com sucesso em algo diferente do que você acredita. No primeiro capítulo, escrevi sobre o que é necessário para provar o livre-arbítrio, e este capítulo adicionou detalhes a essa exigência. Mostre-me que a coisa que um neurônio acabou de fazer no cérebro de alguém não foi afetada por nenhum desses fatores precedentes. Pelas atividades nos 80 bilhões de neurônios ao seu redor, por qualquer uma das infinitas combinações de níveis hormonais percolados naquela manhã. Etc. Tudo fora do seu controle. Tartarugas até o fim é uma piada, porque a afirmação confiante apresentada a William James não é apenas absurda, mas imune a cada desafio que ele levanta. É uma versão intelectualizada das batalhas de insultos que aconteciam nos pátios das escolas na minha juventude. Você é um péssimo jogador de beisebol. Eu sei que você é, mas o que eu sou? Agora você está sendo irritante. Eu sei que você é, mas o que eu sou? Agora você está se entregando a um sofisma preguiçoso. Eu sei que você é... Se a velha senhora falando com James, em algum momento, relatasse que a próxima tartaruga abaixo flutua no ar, a anedota não seria engraçada, embora a resposta ainda seja absurda. O ritmo do regresso infinito foi quebrado. Por que aquele momento acabou de ocorrer? Por causa do que veio antes dele. Então, por que aquele momento acabou de ocorrer? Por causa do que veio antes daquilo, para sempre. Não é absurdo, e é, em vez disso, como o universo funciona. O absurdo, em meio a essa continuidade, é pensar que temos livre-arbítrio, e que ele existe porque, em algum ponto, o estado do mundo, ou do córtex frontal, ou neurônio, ou molécula de serotonina, que veio antes daquilo aconteceu do nada. Para provar que existe livre-arbítrio, você tem que mostrar que algum comportamento simplesmente surgiu do nada, no sentido de considerar todos esses precursores biológicos. Pode ser possível contornar isso com alguns argumentos filosóficos sutis, mas você não pode com nada conhecido pela ciência. Como observado no primeiro capítulo, o proeminente filósofo compatibilista Alfred Mealy julgou essa exigência de livre-arbítrio como estabelecendo um padrão absurdamente alto. Algumas semânticas sutis entram em jogo. O que Levy chama de sorte constitutiva é sorte que é remota para Mealy. Remota como então distante no tempo. 1 milhão de anos inteiros antes de você decidir. 1 minuto inteiro antes de você decidir. Que não impede o livre-arbítrio e a responsabilidade. E a responsabilidade o livre. Isso supostamente porque a distância é tão remota, a ponto de não ser remotamente relevante, ou porque as consequências dessa sorte biológica e ambiental remota ainda são filtradas por algum tipo de você imaterial no final, escolhendo entre as influências, ou porque a má sorte remota, a Dennett,
será equilibrada pela boa sorte a longo prazo e pode, portanto, ser ignorada pela boa sorte. É assim que alguns compatibilistas chegam à conclusão de que a história de alguém é irrelevante. A formulação de Levi de sorte constitutiva sugere algo muito diferente, ou seja, que não apenas a história é relevante, mas, em suas palavras, o problema da história é um problema de sorte. É por isso que é tudo, menos um padrão absurdamente alto. Ou um espantalho dizer que o livre-arbítrio só pode existir se as ações dos neurônios não forem absolutamente influenciadas por todos os fatores incontroláveis que vieram antes. É o único requisito que pode haver, porque tudo o que veio antes, com seus variados sabores de sorte incontrolável, é o que veio a constituir você. Foi assim que você se tornou você. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.